Bem, mais uma vez estamos aqui para estudar o livro A Gênese, o livro de Allan Kardec. Hoje nós estamos na sessão de número 66. Hoje, segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Nós estamos no capítulo 16, ou 16º, que trata das predições conforme o Espiritismo. E nós estamos na teoria da presciência. Devemos concluir esse capítulo hoje, e presciência é uma previsão do futuro. Então, é, é isso que nós vamos estar estudando no dia de hoje. Então, aqui, os itens que nós vamos estudar de número 11 ao número 18. Com isso, nós vamos terminar esse capítulo. É bastante interessante, o estudo desse capítulo, porque ele nos mostra assim, as previsões, vai tratar do futuro, e nós vamos entender o que é possível conhecermos e o que não é possível. Bom, o item número 11. Quanto ao futuro do Espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o triunfo próximo. Ou seja, vai haver sim um triunfo do Espiritismo. A humanidade é, vai entender o que é a realidade espiritual, e vai ser muito comum, e não somente uns poucos ou parte da população, né, da humanidade. Num futuro vai haver é, esse conhecimento geral. Então vamos lá. São unânimes em afirmar o triunfo próximo, apesar dos entraves que se lhe opõem. E isso é uma verdade. Quantos entraves não tem? Quantas, é, quantas vezes as pessoas assim, não antagonizam esse conhecimento por ignorância, por orgulho, por algum motivo, né? Essa previsão se lhe é fácil, a princípio, porque sua propagação é obra pessoal deles. Deles quem? Dos espíritos. Propagação do espiritismo, né? É relativamente fácil, né? Porque é obra pessoal deles, né? Concorrendo ao movimento ou dirigindo-o, eles sabem, por consequência, o que devem fazer. Então, os espíritos sabem exatamente como devem agir para que a coisa flua, né? Em segundo lugar, basta-lhes abranger um período de curta duração, e nesse período eles veem, ao longo do caminho, os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Então, é uma obra divina, essa. Então, cedo ou tarde, nós vamos ter a interferência de, como ele fala, poderosos auxiliares para que isso ocorra. Sem serem espíritos desencarnados, que os espíritas se reportem apenas há 30 anos antes, no meio da geração que surge, que ali considerem o que se passa atualmente, que acompanhem seu desenvolvimento e verão se consumir em esforços vãos aqueles que se creem destinados a derrotá-lo. Verão como esses desaparecerão pouco a pouco da cena, ao lado da árvore que cresce e estende suas raízes cada vez mais. Então, ele está comparando o Espiritismo a uma grande árvore que cresce e que estende as raízes para se fortalecer. Então, se pegar 30 anos atrás, a gente vê quantas mudanças ocorrem. Kardec está falando isso, independente daquilo que as pessoas vão contra, os inimigos de qualquer que seja o progresso. Então, é algo assim que realmente vai acontecer, queiramos ou não. Os acontecimentos comuns da vida privada, do nosso dia a dia, né, são, na maioria das vezes, a consequência da maneira de proceder de cada um. Então, nós interferimos nesses acontecimentos. Somos nós que vamos estar sempre interferindo nisso, sempre estar, de alguma forma, fazendo a coisa acontecer. Este será bem-sucedido segundo suas capacidades, sua habilidade, sua perseverança,
sua prudência e sua energia, no qual o outro fracassará por sua incapacidade. De modo que se pode dizer que cada um é o artífice do próprio futuro e que não estará jamais sujeito a uma cega fatalidade, independentemente da sua pessoa. Então, nós que temos essa capacidade, esse livre-arbítrio, então nós é que vamos estar assim fazendo o nosso futuro com a velocidade que a gente deseja, com a capacidade que a gente vai apresentar, habilidade, perseverança, prudência e energia. Outros vão fracassar, né? Justamente por incapacidade. Então, cada um é, como ele fala, artífice do próprio futuro. Então, nós somos artífices do nosso futuro e, por consequência, o futuro de toda a humanidade. Conhecendo o caráter de um indivíduo, pode-se facilmente predizer a sorte que o aguarda no caminho que haja escolhido. Então, nós mostramos, demonstramos, através do nosso caráter, como é que nós vamos estar percorrendo o nosso caminho, quais foram as nossas escolhas. Então, as pessoas que têm um caráter, uma característica, elas demonstram aqui. Então, digamos, uma pessoa é boa, né? Ou uma pessoa que é assim, que busca o progresso, uma pessoa que se interessa pelos outros, é característica dela e ela se manifesta assim, dessa maneira. Então a gente sabe que ela vai permanecer nesse caminho, né? Que é o caminho que ela escolheu. O item número 13. Os acontecimentos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regrados pela providência, são leis de Deus, as leis divinas, as leis naturais. Não tem jeito, a gente está subordinado a essas leis. Então, quando se trata da humanidade, nós estamos subordinados a essas regras. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela deve cumprir-se, seja de uma maneira, seja de outra, apesar de tudo. Então, não tem jeito. Os desígnios de Deus são, assim, certeiros. Se esse mundo está aqui do jeito que está, mas ele tem por finalidade última fazer ter o seu progresso, a lei de progresso é uma lei divina, é uma lei de Deus. Então nós vamos, assim, não é fatalmente, vai, mas vamos acabar progredindo. É uma questão de tempo. Agora, que tempo é esse? Nós vamos daqui a pouco falar sobre isso, que Kardec fala sobre o tempo. Quando uma coisa está, hum, quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela deve cumprir-se, seja de uma maneira, seja de outra, apesar de tudo. Os homens contribuem para a sua execução, mas ninguém é indispensável, pois, do contrário, Deus, Ele mesmo, estaria à mercê de suas criaturas. Ou seja, nós não podemos mudar o destino nosso. Nosso destino é a felicidade, o nosso destino é o progresso, o nosso destino é a evolução moral. Então, nós não temos como mudar isso, porque senão Deus estaria à mercê de nós, das criaturas, criação de Deus. Se aquele incumbido de executar uma missão falhar, um outro dela se encarregará. Então a gente vem com uma missão aqui, digamos um estadista, ele vem com uma missão muito importante para mudar o mundo, para mudar as coisas, para fazer desse um mundo melhor. Se ele falha, vem outro atrás e vai consertar isso, ou vai fazer isso. Caso ele não consiga, vem outro. Não consiga, vem outro. Cedo ou tarde, vai haver um triunfo, vai haver um sucesso, né, nessa missão, né? Então, ninguém é indispensável, né? Não há nenhuma missão fatal. O homem está sempre livre para cumprir o que lhe foi confiado e voluntariamente aceito. Se não o faz, perde o benefício
que adviriam dela e assume a responsabilidade pelo retardo, pelo retardamento dessa missão que possa ocorrer, devido à sua negligência ou má vontade, não, devido à sua negligência ou má vontade. Ele se torna um obstáculo a seu acontecimento. Deus pode afastá-lo com um sopro. Então, de novo, reforçando, existe um caminho de progresso a percorrer. Ele pode diminuir o passo ou aumentar o passo, a velocidade. Vai depender de nós. Nós somos os responsáveis por isso. Não tem jeito. Nós estamos destinados ao progresso, né? E Deus pode afastá-lo com um sopro, quer dizer, as leis de Deus vão fazer com que nós façamos com que a rota seja colocada no lugar, né? No caminho correto. 14º, o resultado final de um acontecimento pode, pois, ser certo, já que está nos desígnios de Deus. Então, isso vai realmente acontecer. O resultado final, né, ele já está assegurado, né? Mas, de novo, nós podemos antecipar ou antecipar que eu digo assim, a velocidade pode ser maior ou menor. Mas como frequentemente os detalhes e o modo da execução são subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, os caminhos e os meios podem ser eventuais. Então, pode acontecer ou não, pode ser rápido ou não, pode ser lento ou não. Então, esses detalhes, cabe tudo a gente. Nós temos o livre-arbítrio. Hoje se fala muito nos modelos econômicos, nos modelos culturais, né, de cada país, a maneira com que se trata essa diferença que existe entre os homens, tudo, se fala que é um modelo ultrapassado, mas não se faz muito para que mude isso. Então, ainda existe um comportamento arraigado no passado. Então, foi sempre feito assim, vai continuar sendo feito assim. Assim pensam essas pessoas que estão estagnadas, né, na maneira de ser, que sempre foi da mesma maneira. Então, se ninguém fizer uma mudança, vai continuar assim. Mas essa mudança vai acontecer, cedo ou tarde, porque a humanidade está progredindo, tem que progredir. Os espíritos podem nos alertar sobre o conjunto, então, todo o todo, né, que ele está falando, se for útil, que sejamos prevenidos. Então, se é necessário, se é útil, eles nos alertam no conjunto, no caminhar da humanidade, e não das pessoas ou dos detalhes, né? Mas se para precisar o lugar e a data, eles deveriam conhecer previamente a decisão que tal ou qual indivíduo tomará. Então, para que possa prever datas, ele precisa saber de cada indivíduo, o que vai estar, que atitude ele vai estar fazendo. Então, isso torna praticamente impossível. É muito difícil isso. Imagine a gente pegar, quer dizer, os espíritos pegarem a opinião de cada um, as decisões de cada um. Não tem jeito, né? Isso aí é uma coisa que cabe a cada um. E isso está de acordo com a escolha de cada um. Então, não dá para ter uma precisão para poder, assim, adivinhar, entre aspas, né, o lugar e a data, né? Então, porque cabe a cada um de nós. Ora, se essa decisão não está ainda em seu pensamento, conforme seja, ele pode acelerar ou retardar o desfecho, modificar os meios secundários de ação, tudo o que convirja para o mesmo resultado. Então,
a decisão nossa ainda não foi tomada. Como é que alguém pode prever alguma coisa, fazer uma previsão, se ainda nem está na cabeça das pessoas, se nem está no desejo das pessoas? E para que haja o mesmo resultado, né? Não tem como. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra esteja mais ou menos próximas, que seja inevitável, sem que possam prever o dia em que começará, nem os incidentes de minúcias que podem ser modificados pela vontade dos homens. Então, não dá para ter assim uma precisão, dá para ter, dentro do conjunto, perceber o que está acontecendo. Os espíritos têm esse conhecimento de saber o que está ocorrendo. Agora, em cima disso, as decisões finais, se vai acontecer, por exemplo, uma guerra, vai depender de cada um de nós, de cada um daqueles que têm o poder de levar adiante uma guerra ou cortar ela antes de acontecer. Então, não tem como os espíritos fazer uma previsão, principalmente com data marcada, né? E é disso que ele vai falar agora, o item número 15. Para a fixação da época, da data dos acontecimentos futuros, é preciso, por outro lado, levar em conta uma circunstância inerente à própria natureza dos espíritos. E olha como é interessante isso, agora que a gente vai estar entrando, né? O tempo, então, isso está na natureza dos espíritos, né? O tempo, assim como o espaço, só pode ser avaliado com a ajuda de pontos de comparação ou de referência que os dividam em períodos que possam contar. Então, tem algumas coisas que fazem com que o tempo não mude. O tempo ele está subordinado a alguns acontecimentos ou algumas rotinas naturais. Sobre a Terra, a divisão natural do tempo em dias e em anos está marcada pelo nascer e pôr do Sol e pela duração do movimento de translação da Terra. Então, as estações, o dia, os dias, os anos, isso é a natureza que está tá fazendo acontecer. Isso está marcado pela hora que o Sol nasce, pelo momento, né, na verdade, que o Sol nasce, entre esse momento e o momento que se põe, então nós temos a duração de um dia. Então, isso não foram os homens que inventaram. Isso acontece, né? E um ano é o tempo que leva esse planeta girando em torno do próprio eixo, que marca os dias, né? E dando a volta em torno do Sol, uma forma elíptica, que inclusive mostra, determina as estações do ano. Então, além dos anos, tem as estações. Então, isso o homem não criou, o homem não desenvolveu. Agora, as unidades de medida do tempo devem variar conforme os mundos, já que os períodos astronômicos são diferentes. Então, vocês imaginem, é como um ventilador, né? Onde tem o eixo central e está girando a pá. Na parte externa, que tem aquela a velocidade maior, ela está ligada ao mesmo pá. Bem próximo do eixo, dá para a gente acompanhar com o dedo. Já nas pontas é difícil. Agora, isso está tudo numa única pá. Agora, se cada parte dessa pá for independente dela, né, como são os mundos em torno do Sol, cada uma gira numa velocidade diferente, tanto para contar o dia, que tem aquele giro em torno do eixo, quanto em torno do Sol. Então, mundos que estão mais próximos do Sol giram mais rapidamente, mundos mais afastados giram mais lentamente, né? Então, as unidades de medida do tempo devem variar conforme os mundos. Cada mundo tem o seu.
já que os períodos astronômicos são diferentes. Então, estão girando em velocidades diferentes. É assim, por exemplo, que em Júpiter, os dias equivalem a 10 das nossas horas e os anos por volta de 12 anos terrestres. Ou seja, ah, os dias passam mais lentamente. Então, tem horas. Então, quando para a gente é um dia, né? O deles, lá em Júpiter, são 10 vezes isso. Ou seja, 10 horas, né? E os anos, eles têm 12 anos terrestres. Então, cada ano nosso corresponde a 12 anos deles. Ou seja, levam 12 anos para dar um ano nosso, assim, em termos de referência, né? Existe, pois, para cada mundo uma maneira diferente de medir a duração do tempo, segundo a natureza das revoluções astrais que aí se realizam. Então, essas velocidades com que giram determinam o dia ou o ano daquele mundo. Agora, isso já seria uma dificuldade para a determinação de nossas datas por espíritos que não conheçam o nosso mundo. Então, vem um espírito de um outro mundo, o que está na erraticidade, não tem relação com o nosso mundo, e, 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 e se manifesta aqui de alguma maneira, contata o nosso mundo, ele não tem essa referência. Ele não sabe dizer que o dia é de 24 horas. Não sabe que o ano é de 365 dias. Porque ele pode estar alheio a isso ou podia estar vivendo num outro mundo onde a velocidade fosse outra, a contagem do tempo fosse outra. Então, como é que a gente espera que ele faça uma previsão, e isso nós vamos ver em seguida, como é que ele vai fazer uma previsão se ele não tem a referência, se ele não tem o relógio nosso? Então, por isso que as previsões tem que tomar cuidado com isso. E tem espírito que não sabe. Alguns espíritos dizem, eu não sei. Outros inventam, né? Mas aí depende do compromisso com a responsabilidade das respostas, das informações, né? Mas, fora dos mundos, esses meios de apreciação não existem. Então, se não tiver relacionado com o mundo, que diz respeito, qualquer um que seja do nosso sistema solar, por exemplo, né, não tem referência nenhuma. O espírito não tem como avaliar os dias no mundo espiritual. Então, passam-se os dias e eles não têm noção de que esses dias estão passando, né? Exceto aqueles que, como nós vamos ver, estão vinculados ao nosso planeta, ou a cada planeta que ele corresponda. Então, vamos lá. Para um espírito no espaço, não está encarnado, não existe nem nascer, nem pôr do sol marcando os dias, nem revolução periódica marcando os anos. Só existe para ele a duração e o espaço infinitos. Então, para ele, é isso. O tempo é como se não existisse. Na verdade, não existe, porque ele não está marcando o tempo. Então, ele pode estar vivendo no mundo espiritual, digamos, 300 anos daqui da Terra. Aí pergunta para ela, para esse espírito, quando foi que você desencarnou? Ah, foi em 1723. E você sabe agora que ano que nós estamos? Ah, estamos no, em 1793. Ou, desculpa, 1723. Não, estamos no ano 2023. Não, não é possível. Como é que pode? Não passaram 300 anos. Na cabeça dele não passa isso. Mas aqui se passaram
300 anos, que é a referência nossa. Aqui o planeta. Então tá lá, se a gente viveu ou não viveu nesse período, não importa. Mas no calendário, né, que a gente utiliza, de acordo com o movimento da Terra, né, de rotação e de translação, passaram-se 300 anos. Então ele não se dá conta disso. Então a gente fala, você está perdendo tempo. Principalmente se é um espírito que não tem o que fazer ou está fazendo maldade por aí, né? Então, pra, não existe no plano espiritual essa duração, né? Aquele, pois, que jamais veio à Terra, não terá nenhum conhecimento de nossos cálculos, que, de resto, ser-lhe-iam completamente inúteis. E tem mais: aquele que nunca tenha encarnado em algum mundo não terá nenhuma noção das frações da duração de tempo. Então, para ele não tem, ele não tem familiaridade com a velocidade com que nós medimos a Terra, o movimento da Terra, e, portanto, as horas, os dias, os minutos, os segundos. Isso está subordinado a esse movimento natural do planeta, ou dos planetas. Quando um espírito estranho à Terra vem aqui se manifestar, ele só pode assinalar datas de eventos que se identificam com nossos usos, o que está sem dúvida em seu poder, mas o que muitas vezes ele não julga útil fazê-lo. Então, para ele não tem utilidade isso. Ele não está preocupado com isso. Não é uma coisa que realmente venha fazer diferença, porque ele não está assim familiarizado com a forma com que nós contamos o tempo. O item 16. O modo de contar a duração do tempo é uma convenção arbitrária, depende da gente, feita entre os encarnados pela necessidade da vida corpórea de relação. Então, nós precisamos contar o tempo. Digamos, contar o tempo para pagar um funcionário, um trabalhador. Contamos o tempo para poder fazer o plantio de determinadas na agricultura em geral. Contamos o tempo para saber quando é que vai nascer uma criança que está em gestação. Contamos o tempo para um evento esportivo. Enfim, contamos o tempo, como ele fala assim, para pela necessidade da vida corpórea de relação. Contamos o tempo para falar, ó, tal hora a gente vai se encontrar em tal lugar. Contamos o tempo para saber quanto nós vamos levar entre um ponto e outro de deslocamento. Se é muito rápido, se é muito lento. Aí nós vamos saber, não, durou 1 hora. Tá, isso é muito? É pouco? Não importa. Para aquele momento, a gente precisa ter essa referência. Então, para o nosso dia a dia, o tempo, a contagem do tempo é importante. Contamos o tempo para saber a idade de uma pessoa. Se ela é criança, se ela é jovem, se ela é adulta, se ela é velha. Então, o tempo é uma ferramenta que nós utilizamos aqui, mas nesse planeta. Em outro planeta, não. Daqui a pouco alguém pode estar pensando, tá, mas e quando se trata é, dos espíritos? Quando eles viveram aqui? Nós vamos saber, quando encarnaram aqui, né? Nós vamos saber isso já. Para medir a duração como nós, os espíritos só poderiam fazê-lo com o auxílio de nossos instrumentos de precisão, que não existe na vida espiritual. Não tem relógio lá. Então, lá, esses instrumentos de precisão não tem, então não serve, né? Entretanto, os espíritos que compõem a população invisível do nosso globo, os desencarnados que estão vinculados ao nosso globo, onde eles já viveram e continuam vivendo em nosso meio,
estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, dos quais guardam a lembrança na erraticidade. Então, quando eles estão na erraticidade, ou seja, na qualidade de espíritos desencarnados, eles estão familiarizados com isso, os nossos hábitos, né? Então, se identificam com os horários daqui. Então, tem espírito que fala assim: eu estou aqui no plano espiritual já há mais de 50 anos do tempo da Terra, porque ele tem uma referência, viveu aqui, está ambientado, está familiarizado, né? Então, ele tem essa consciência, né? Na Grécia, eles calculam pelas Olimpíadas, em outros lugares, por períodos lunares ou solares, conforme os tempos e os locais. Então, dependendo da cultura, dependendo das pessoas, dependendo daquela sociedade local, né? Aquele grupo de pessoas, eles vão contar de alguma maneira. Por exemplo, um indígena fala quantas luas passaram-se entre um evento e outro. É a forma deles contar. Eles não têm relógio, não têm relógio de pulso, não tem um celular, né, um smartphone aí para poder contar o tempo. Então, eles contam através da natureza as fases da lua. Poderiam, por consequência, mais facilmente assinalar uma data para os acontecimentos futuros, desde que a conheçam. Mas, por outro lado, não lhes é permitido, não é sempre permitido, e eles ficam impedidos por essa razão, já que todas as vezes as circunstâncias dos pormenores estão subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem. Então, além do fato deles não terem essa relação, essa familiaridade com o nosso tempo, tem também, em alguns casos, impedimentos. E tem também esse pormenor de que o homem interfere no futuro, né? Com o que? Através do livre-arbítrio. Então, o homem decide fazer ou não fazer, mudar ou não mudar, né? E aí o resultado, a consequência vai ser outra. Imaginem quantas possibilidades cada homem nessa humanidade tem quando toma uma decisão. Então, as possibilidades aumentam muito. E aí fica cada vez mais difícil, principalmente à medida que eles vão querer prever, ou iriam prever, algo a longo prazo, algo mais para frente. A data precisa realmente só existe quando o acontecimento ocorrer. Então, aí já não é uma previsão mais, né? Aí já aconteceu. Então, não dá para prever uma data. É muito difícil isso. Para fazer uma previsão, uma presciência, como é o título do nosso estudo de hoje, né? Eis porque as predições circunstanciais não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas senão como probabilidades, mesmo no caso em que não tragam consigo um carimbo de legítima suspeita. Então, ainda que não seja é, assim, é, algo que se acredite que vai acontecer, as probabilidades levam aquilo, tudo. Enquanto não acontecer, são probabilidades. Então, essas predições circunstanciais não tem certeza, não dá para ter certeza, né? Dessa forma, os espíritos sábios, tá? Vamos falar deles, os espíritos sábios nunca predizem nada em épocas fixas. Se ele previsse, né, é, alguma coisa, uma época fixa, ele já não seria sábio, não. Ele seria um espírito leviano, enganador, né, como nós vamos ver. Eles se limitam a nos prevenir sobre a sequência dos fatos que nos sejam úteis conhecer.
sequência dos fatos que nos sejam úteis conhecer. Se não for, não vão falar. E se nós insistirmos, né, insistir por pormenores precisos, é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira, sem se preocupar com a verdade, e se divertem com os pavores e as decepções que eles causam. Então, esse negócio da gente querer prever o futuro, buscar através de leitores de sorte, tudo isso aí, ele vai estar sujeito a, a se decepcionar, a ser enganado. Porque ninguém, em sã consciência, se arrisca a fazer isso quando tem sabedoria. Quando é leviano, quando é um espírito sem compromisso com a verdade, aí não tem problema nenhum. Aí ele dá data, dia, hora, local, dá tudo certinho. Certinho do ponto de vista, sim, inventou. Porque pode ter uma variável no meio que vai mudar tudo. As predições que oferecem maior possibilidade ou probabilidade são as que têm um caráter de utilidade geral e humanitária. Então, os espíritos conseguem prever, né? Mas ainda assim está sujeito a alguma mudança, está sujeito a não se concretizar. Mas isso é para um grande grupo, e é de maneira geral. Esse grande grupo é para a humanidade. Não se deve considerar as outras, senão quando se realizam. Então, as outras probabilidades, só quando acontecer, né? E aí não tem interesse mais nenhum, né? Pode-se, conforme as circunstâncias, aceitá-las a título de advertência, mas será imprudência agir prematuramente em vista de sua realização num dia fixo. Então, na verdade, eles podem estar nos avisando de alguma coisa. Então, a gente pode, né, aceitar como advertência, mas não levar isso a ferro e fogo e aceitar aquela data. O mundo vai acabar no dia tal, na hora tal, né? E começando por tal lugar. Bobagem. Hoje nós temos um exemplo bastante ilustrativo. A pandemia começou num determinado ponto, né? E aquilo foi se propagando e foi para toda a, a, assim, atingiu todos os lugares. Há pouquíssimos lugares isolados que não foram contaminados com a Covid, mas a grande maioria foi. E as pessoas passaram pelo que passaram. Nós passamos pelo que passamos. Então, naquele momento, alguém podia falar: vai acabar o mundo, vai morrer todo mundo, né? E não aconteceu isso, por interferência do homem. O homem, utilizando o livre-arbítrio dele, buscou, através da ciência, o conhecimento de como agir, de como se comportar, e também através das vacinas. Então, nós estamos o tempo todo subordinados a essas variáveis que vêm de quem? De nós mesmos, dos homens. Porque a natureza, ela é praticamente, assim, previsível, né? Então, nós podemos prever o que vai acontecer quanto à natureza, se fosse só ela. Mas não, tem a variável homem, e olha como nós mexemos na natureza. E olha como as coisas acontecem de acordo com nossas interferências, né? Então, no caso de data fixa, tudo, pode-se ter por certo que quanto mais detalhadas, mais são suspeitas. Muito provavelmente não são confiáveis, né? A forma geralmente empregada até aqui pelas predições constitui-se em verdadeiros enigmas, frequentemente indecifráveis. Então,
a maneira com que foram empregadas até hoje, as previsões não dão certo, né? Viram enigmas, né? Essa forma misteriosa e cabalística da qual Nostradamus nos oferece o exemplo mais completo, dá-lhe certo prestígio aos olhos dos homens comuns, o do homem comum, que lhe atribui tanto mais valor quanto mais sejam incompreensíveis. Então a gente tenta aí adivinhar, tenta entender ou ainda ler nas previsões de Nostradamus o que vai acontecer, né? Então, quanto mais incompreensível, mais a gente dá valor, mais a gente acredita que existe uma previsão. Ainda mais no caso dele, que viveu séculos atrás, né? Por sua ambiguidade, elas se prestam a interpretações muito distintas, de tal modo que, conforme o sentido atribuído a certas palavras alegóricas ou de convenção, a maneira de efetuar o cálculo bizarramente complicado das datas e com um pouco de boa vontade, encontra-se nela mais ou menos tudo o que se queira. Então a gente vai acabar tendo a compreensão. E aí, quando a compreensão, assim, do jeito que a gente quer, cada um compreende como a gente quer, como queira, já que tem tantas informações ali e informações ambíguas, né? Em disparate, né? Uma com outra. Então, e aí vai acontecer tudo o que quer. E aí, quando acontece, olha, Nostradamus falou que ia acontecer isso. Então, tá lá. Se a forma que foi de entender, né? É isso que vai acontecer. Seja como for, não se pode desconsiderar que algumas têm um caráter sério e confunde-se pela sua veracidade. É provável que essa forma velada tenha tido, em determinada época, sua razão de ser e até sua necessidade. Então, é, essa forma apresentada, que é meio velada, que é escondida, né? Ela pode ter tido sua necessidade, sua razão de ser. Atualmente, as circunstâncias não são mais as mesmas. A positividade do século não se ajustaria à linguagem mística. Então, não dá para interpretar, né, como era na época que foi feita a previsão. Assim, as predições de nossos dias não comportam mais essas formas estranhas. As que são feitas pelos espíritos nada têm de místicas. Falam a linguagem de todo mundo, como se o teriam feito em vida, porque não cessaram de pertencer à humanidade. Eles nos previnem sobre as coisas futuras, pessoais ou gerais, tanto quanto possam ser úteis, na medida da perspicácia de que sejam dotados, como o fariam conselheiros ou amigos. Então, pode haver sim revelação, mas isso tem uma necessidade que, é, que assim, desemboque na humanidade. Então, a humanidade é que vai estar, assim, se beneficiando disso, né? Se for esse o intento, né? Suas previsões são mais advertências que não ferem o livre-arbítrio do que predições propriamente ditas, que implicariam numa fatalidade absoluta. Então, eles não estão assim dizendo, ó, vai acontecer isso e pronto. E aí nós vamos acreditar nisso e não fazer mais nada, porque vai acontecer mesmo, então não é assim que funciona. Nós temos a liberdade de escolha, a liberdade de interferir no futuro da gente. Porque tudo é responsabilidade nossa. Portanto, não dá para culpar ninguém, não dá para dizer que foi levado a tomar uma atitude. Não, só se ele quiser. Mas a responsabilidade final é de cada um de nós, né? Sua opinião é, entre outras, quase sempre justificada, porque não querem que o homem anule sua razão
sob uma fé cega, o que permite apreciar a justeza do que dizem. Então, os espíritos não podem é, interferir, né? Porque o homem não pode anular a sua razão e acreditar em coisas místicas ou de fé cega, né? Então, eles têm que, sim, tomar essa atitude por si próprios. Nós temos que tomar essa, essa atitude, né? A humanidade contemporânea tem também seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo pressentiu em seus escritos a marcha futura dos acontecimentos que se vêm realizar atualmente. Então, dá para ter uma previsão do que as coisas acontecem, baseado no passado, baseado na, até mesmo em alguma intuição, mas algo que seja lógico, que seja coerente, né? Essa aptidão, frequentemente, sem dúvida, a retidão do julgamento que deduz as consequências lógicas do presente, consequências lógicas do presente, mas frequentemente também ela é o resultado de uma clarividência especial, inconsciente ou de uma inspiração externa. Então, também isso pode acontecer. O que os homens fizeram em vida podem fazê-lo com mais forte razão e maior exatidão no estado de espírito, quando a sua visão espiritual não fica obscurecida pela matéria. Então, nós podemos, emancipados da matéria, ter alguma previsão, sim. Podemos ter uma visão do futuro, né? Mas, lembrando que esse futuro pode estar comprometido, pode estar subordinado ao livre-arbítrio dos homens. Eu queria voltar aqui um pouco, porque eu acabei num. Eu lembro no estudo, durante o estudo, tem uma parte que eu não me lembro de ter estudado agora, de ter passado, né? Quando fala de algum tipo de instrumento, algum relógio, alguma coisa assim, né, que a gente usa, e eu queria até deixar aqui. Realmente eu pulei, que é quando ele fala a subdivisão do dia em 24 horas é arbitrária. Então, nós é que damos que decidimos isso, né? E aí ele dá algum exemplo, né? Que alguns instrumentos, ele toma auxílio de alguns instrumentos, como ampulhetas, que é o relógio de areia, aqueles dois espaços, né? No vidro lá. Então, põe areia de um lado, ele vai caindo, caindo, depois, a hora que terminou, vira ampulheta. Então, e aí volta a cair de novo. Então, isso aí é uma forma de medir o tempo. A clepsidras é relógio de água, que foi usado isso já, né? Por exemplo, no Egito. É o mesmo princípio da ampulheta. A água vai descendo, né? Passa de um recipiente para outro, e aí mede o tempo. O tempo que leva para passar de um lugar para outro, né? De um compartimento a outro, é o tempo marcado. Relógio, que tem uma infinidade, mecânicos, né? É, relógio, esses quadrantes solares, relógio de sol, né? Tem o relógio eletrônico, tem todo tipo, né, de instrumento. Então, como ele fala aqui, as unidades de medida do tempo devem variar conforme os mundos, já que os períodos astronômicos são diferentes. Mas a divisão do dia em horas, em minutos, em segundos, isso foi o homem que definiu. E depois que ele achou que aquilo lá funcionava, está até hoje. Então, os dias são 365 dias, mas tem aquele ajuste que é do ano bissexto. Então, nós fizemos os ajustes ali, tudo. Mas o tempo, ele varia conforme o mundo, conforme é,
a órbita, né, dos mundos. Então, esse foi o que a gente estudou hoje, esse foi o ponto, e depois nós vamos entrar no capítulo 17º, que tem as predições do Evangelho. Então, nós vamos estar estudando sobre isso e vamos estar percebendo, quando é tocado no assunto ninguém é profeta em seu país, morte e paixão de Jesus, a perseguição dos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo de Jerusalém, maldição aos fariseus, minhas palavras nunca passarão. Então, isso foi Jesus que falou, né? Em boa parte do que estava ele predisse, né? Ele fez essa previsão, as predições que estão constantes no Evangelho, né? Minhas palavras nunca passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros, um só rebanho, um só pastor. Tudo isso é previsão que Jesus fez quando passou aqui na terra e ficou registrado nos evangelhos, né? A vinda de Elias, anúncio do Consolador, segunda chegada do Cristo, sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão e o juízo final. Então, esse vai ser o tema das próximas sessões de estudo, né, do livro A Gênese. Então, esse foi aquilo que nós tivemos como tema de estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Eu agradeço muito você que esteve acompanhando até o final e que possamos nos reunir na semana que vem. Rogamos a Jesus que abençoe a todos nós, em particular todos esses que estiveram conosco aqui assistindo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.